Nossa meditação de hoje, no nosso do presente diário, eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai poder acompanhar a leitura. Altos e baixos, alegria e tristeza, momentos bons, momentos difíceis, faz parte da vida de todo mundo, não é? Ninguém vai ter momentos só de alegria, isso é uma ilusão, a pessoa querer viver só em paz e harmonia, sem problema, sem dificuldade. Tem gente que pensa que isso que é o alvo da vida, viver sem problemas. E toda vez que tem um problema, fica se achando a pior das pessoas do mundo, fica se penalizando, fica se achando tadinho de mim, quer que todo mundo tenha pena dela também. Então, não é esse o caminho. Deus não tem interesse que a gente tenha só alegrias, nem só tristezas. Tanto as alegrias como as tristezas, momentos bons e momentos difíceis, fazem parte da nossa vida como um todo. Fazem parte do viver, ter altos e baixos, é parte da vida. A gente tem que aprender a enfrentar todos os momentos na presença de Deus, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos, de todas as maneiras. O texto bíblico de Tiago, capítulo 4, verso 15, que está aqui no texto, que fala, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ser se Deus quiser, se esta for a vontade de Deus, não é? Se Deus me abençoar, se Deus quiser, se Deus me direcionar, a vontade de Deus, a palavra de Deus, e nos ensina a uma confiança em Deus, que confiar no Senhor e andar com Ele em toda e qualquer situação, em momentos bons e em momentos ruins. Quando a gente está feliz, a gente canta, louva a Deus, se alegra. Quando a gente está triste, não tem problema, pode chorar, pode falar que está triste, pode sentir a dor, porque faz parte, Deus nos criou com sentimentos, com emoções, e Ele não proíbe a gente sentir nossas emoções, não é errado chorar e reclamar, não é errado sentir dor, não é? Mas o que nós não podemos é deixar que a dor, que o sentimento de tristeza toma conta da gente de tal ponto que a gente não consiga ter força para continuar andando, que a gente não consiga encontrar ânimo para perseverar, para ir adiante. A gente não pode deixar os sentimentos de tristeza, de dor, momentos difíceis, dominar o nosso coração. Não pode deixar que esses sentimentos apaguem a fé no nosso coração. Então, é importante a gente saber que nos momentos difíceis, a fé vai nos sustentar. O que é a fé? É a certeza daquilo que eu espero e não estou vendo. É a certeza que eu tenho um Deus que é vivo, que está trabalhando por mim. Então, a situação está difícil, mas eu tenho certeza que Deus está me vendo, que Deus sabe o que eu preciso e que Deus vai me ajudar a sair dessa. Então, essa fé me dá a força que eu preciso para perseverar, para não desanimar, para não desistir, para não entregar os pontos. Saber, eu vou conseguir. Imagina, o Léo teve um transplante de coração, já tem 6 meses, mas ele está seguindo um tratamento rigoroso. Ele está seguindo, obedecendo a ponta do lápis, tudo que o médico manda para fazer dar certo. Agora é a vez do Biratã, fez a cirurgia, deu certo, glória a Deus. Mas se ele desistir porque está difícil o tratamento, se ele desanimar porque não está aguentando fazer o que o médico mandar fazer, não vai dar certo. Então, é preciso a gente o quê? Está difícil, mas a gente persevera. Tem que continuar caminhando, tem que olhar para frente, tem que ir em frente, não pode desistir. Quando uma pessoa tem um acidente, às vezes fica paraplégico, paralítico, é uma situação horrível, deve ser difícil demais, gente. Mas quantos e quantos exemplos a gente ouve de pessoas que superaram, que tiveram
tanta força de vontade, tanta fé, tanta esperança, tanta determinação de continuar, de exercitar, que eles conseguiram adquirir outros movimentos, que eles conseguiram achar uma razão para a vida, apesar de ter perdido tanto nessa vida. Então, vai da atitude do nosso coração, em saber que nos meus altos e baixos, não quer dizer porque eu estou em altos e baixos, que o momento que eu estou baixo, que Deus não está comigo, que Deus me abandonou, que Deus virou as costas, me deixou sozinho, me deixou para trás. Não, nos altos e baixos Deus está comigo. O Salmo 23 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo nesse momento da sombra da morte, num vale, é uma região baixa, eu não temerei mal algum, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele vai estar comigo. E ainda que eu esteja lá no pico da montanha, andando sobre as nuvens, feliz da vida, tudo abençoado, eu não vou esquecer de quem me colocou lá em cima, é Deus. É por causa dele, da bênção dele, da graça dele que eu estou lá em cima. E eu vou ser feliz louvando a Deus, reconhecendo que tudo vem dele, sendo grato e abençoando aqueles que estão à minha volta. Queridos, em todos os momentos da nossa vida, o Senhor está conosco. A leitura bíblica de hoje é de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 10. Eu vou também compartilhar aqui o texto bíblico. Espera só um pouquinho, não é esse que eu quero. Espera aí, esse aí nós já lemos. Eu achei bom colocar o texto bíblico assim, para todo mundo poder ler junto comigo. Então, nós vamos fazer dessa maneira. Hebreus, capítulo 10, de 15 até o 39. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus é uma carta do Novo Testamento que ninguém sabe quem foi que escreveu. Provavelmente foi o apóstolo Paulo, mas não tem certeza, não está escrito que foi ele. Geralmente, as cartas de Paulo, ele começa dizendo, Paulo, o apóstolo, ele cita logo o nome dele, para quem ele está escrevendo, quem é que está escrevendo. Mas essa carta tem muita coisa que parece ser escritos dele, mas não tem dizendo que é ele. Então, se não está dito, ninguém sabe quem foi, só sabemos que é uma carta inspirada por Deus, parte do cânon sagrado, parte da Bíblia, do Novo Testamento, e que tem uma mensagem maravilhosa. Diz assim, a partir do versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Não abandone a fé, não abandone a confiança, porque a confiança e a fé têm galardão, tem recompensa. Galardão quer dizer recompensa. Vai valer a pena confiar, vai valer a pena ter fé, vai valer a pena permanecer crendo. Olha, eu trabalho como pastora há mais de 30 e tantos anos, servindo a Deus, ajudando pessoas nas igrejas, por onde eu passo, no Brasil, na África, na Europa, agora nos Estados Unidos. Eu quero dizer isso por quê? Porque pessoas, não interessa assim, qual país do mundo que eles vivem, não interessa se é no Nordeste, se é na capital, no Rio de Janeiro ou São Paulo, que eu já trabalhei tanto no Nordeste como nas capitais, não interessa, o problema das pessoas é o mesmo em todo canto. Todo lugar por onde eu já passei, sempre vai encontrar aquelas pessoas que são firmes, cheios de fé, que perseveram, não importa qual o problema que eles passam na vida. Eles estão firmes com Deus, eles sabem da fé que eles têm em Deus, a importância dessa fé, eles sabem o quanto que Deus é importante nas suas vidas e o quanto que eles não podem jamais abandonar Deus e nem a sua fé, não importa qual o problema que eles estão passando na vida. E também eu encontro pessoas que, em todo lugar por onde eu já passei, que no primeiro problema que aparece na vida deles, a primeira coisa que eles fazem é abandonar a igreja, abandonar a palavra de Deus, abandonar Jesus e culpar Deus pelos problemas. Acha que Deus é responsável dos problemas que estão passando na vida, e a primeira decisão, primeira escolha
é abandonar Deus, achar que Deus não está me ouvindo, que Deus não está me escutando, que nada acontece para mim, que só coisa ruim na minha vida, e vai para o lado da reclamação, da murmuração, e eles abandonam a fé. Abandonam, deixam de orar, deixam de buscar a Deus, deixam de confiar, porque estão achando as coisas difíceis. Olha, queridos, a palavra de Deus está dizendo, não abandoneis a vossa fé, a vossa confiança. Não abandone. Não desista porque está difícil. Porque, na verdade, está difícil para todo mundo. Às vezes está difícil para você financeiramente, mas às vezes aquele que está rico, cheio de dinheiro, está difícil para ele emocionalmente, na saúde, em outras áreas. Cada um enfrenta problemas em áreas diferentes. A gente não está vendo o problema do outro, a gente não está sabendo o que o outro está passando, e a gente não faz ideia. Deus dá para cada um de nós situações diferentes que nós enfrentamos, mas a presença dele, a promessa dele de estar conosco e nos ajudar em todo e qualquer problema, ela é real. Deus está conosco. Eu não posso abandonar a fé, não posso abandonar Deus, só porque as coisas estão difíceis para mim. Se eu abandonar o Senhor, aí que vai ficar mais difícil ainda, que além do problema que continua, agora eu não tenho em quem confiar, não tenho a quem pedir socorro, eu não tenho a paz, o conforto que vem dele, da fé, da presença dele, eu não tenho o aconchego de estar nos braços de Deus em oração. Queridos, a nossa fé, a nossa confiança é aquilo que mais importante nós temos para nos manter na presença de Deus. E aqui a carta continua dizendo, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Está falando, na verdade, a gente tem necessidade de perseverança. A gente necessita perseverar na fé, para que, havendo feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Tendes necessidade da perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Precisamos perseverar para fazer a vontade de Deus. Perseverar seguindo os mandamentos de Deus e a palavra de Deus. Abandonar os princípios bíblicos de vida para viver a vida do jeito que eu quero, do jeito que eu acho do meu nariz que vai dar certo. Também vou fazer o que eu quero da minha vida, vou curtir, vou fazer acontecer, porque esse negócio de ficar obedecendo Bíblia, lendo Bíblia, indo para a igreja, não está com nada, não está resolvendo em nada a minha vida. Aí é que é pior. Necessidade de perseverar, para que depois de fazer a vontade de Deus, a gente alcance a promessa de Deus. Deus tem uma promessa para nós, ele tem bênção para nós, Deus é fiel, ele nunca foi infiel, Deus nunca decepcionou ninguém. Quantas pessoas foram decepcionadas por amigos? Hoje mesmo eu fui com o Benjamin, nós fomos de manhã participar de uma igreja, que a gente sempre vai com ele em alguma igreja evangélica de língua inglesa, porque é mais fácil ele ouvir e aprender melhor no inglês do que em português. Então, a gente vai todo domingo na igreja com portuguesa brasileira, mas também a gente vai com o Benjamin no sábado ou no domingo em igrejas americanas, para ele também ter um momento de louvor, e culto e pregação da palavra em inglês. E a mensagem de hoje foi muito linda, falando exatamente sobre isso, sobre essa confiança, sobre permanecer na vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus, ser fiel e íntegro àquilo que Deus tem para nossas vidas, aquilo que a palavra de Deus diz, fazer a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus, nós estaremos nos aproximando de Deus, nós estaremos vivendo aquilo que Deus tem para nós, o projeto, o propósito de Deus para a nossa vida. Temos necessidade de perseverar, necessidade de permanecer na presença de Deus e buscar a Deus. Diz mais aqui o verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem é esse que virá? Quem é que vai vir? Dentro de pouco tempo vai vir. Ele está falando de Jesus. Está falando que Jesus virá. Jesus, quando morreu e foi assunto aos céus, ele fez uma promessa aos seus discípulos.
ele fez uma promessa para nós, de que ele iria para o Pai, mas que ele voltaria para nos buscar, para que aonde ele está, nós pudéssemos estar com ele também. Ele tem um plano, um projeto, projeto de Deus para a humanidade. Desde a criação, Deus criou o paraíso, criou o céu e a terra para que nós pudéssemos viver e ter comunhão com Deus e viver com Deus. Por causa das nossas escolhas, dos nossos erros, dos pecados humanos, nós nos afastamos de Deus, mas Deus então traçou um plano, um projeto para recuperar esse sonho do coração de Deus, que é viver com a gente para sempre, num paraíso eterno. Então, Deus traçou um projeto de mandar o seu Filho Jesus para vir nos resgatar, para vir morrer por nós, para o perdão dos nossos pecados, para que então nós pudéssemos ser religados a Deus, voltar a criatura, se voltar para o Criador e pudéssemos ter vida eterna com Deus. Esse é o plano de Deus. Jesus prometeu: eu vou voltar para buscar aqueles que creem em mim. E eu vou levar vocês para estar comigo, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Essa é a promessa dele. Ele prometeu que vai voltar. E ele vai voltar. E a palavra de Deus tem muitos e muitos sinais da volta de Jesus. O próprio Jesus disse: quando vocês virem os sinais e observar o que está acontecendo, presta atenção, porque a hora que você vê os sinais, ele disse assim: aqueles que olham o tempo sabem quando está para chegar a primavera. Você vê a árvore começar a brotar, você vê o fruto, a flor aparecer, o fruto vindo, você sabe que a primavera está chegando. Então, olha o tempo, olha os sinais, porque você sabe quando estiver chegando perto da volta do Filho do Homem. Nós estamos vendo os sinais da volta de Jesus, que ele disse que haveria na Terra, os acontecimentos mundiais, os acontecimentos estão mostrando, apontando que Jesus está voltando e não vai demorar. Esse versículo aqui está dizendo: ainda dentro de pouco tempo, falta pouco tempo, aquele que vem, virá. Ele vai vir. Ele não tardará, não vai demorar muito mais, porque as evidências são gritantes, são muitos os sinais da volta de Jesus. Jesus disse que nos últimos tempos, antes da volta dele, os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, filhos contra pais, pais contra mães, nação contra nação, ódio espalhado. O que a gente mais vê, gente? A gente tem até medo de ligar a televisão, não dá mais para assistir notícia. Todos os sinais, terremotos. Gente, o nível de terremoto no mundo, a quantidade, tem um site que é só para relatar os terremotos de cada semana. É mais de 100, 200 terremotos acontecendo para todo lado. A gente é que não acompanha tudo que é notícia. Guerras e rumores de guerra, não preciso nem falar para vocês disso, está aí na televisão. Tudo que é país, uns já estão em guerra e outros um ameaçando o outro, é aquela confusão. São muitos os sinais da volta de Jesus. E ele está para voltar. E a nossa fé e confiança e esperança é que ele volte para nos levar para ficar com ele, num lugar onde jamais haverá dor, não teremos mais dor, não haverá mais guerra. A vida eterna que Deus prometeu para nós é maravilhoso saber que nós temos planejado para nós, para o nosso futuro, uma vida eterna com Deus. E essa é a promessa de Deus. E é isso que a palavra de Deus está dizendo hoje. Olha, problemas altos e baixos, dificuldades aqui nessa vida nós vamos ter. Jesus disse: no mundo tereis aflições, teremos problemas, mas tenha bom ânimo, tenha confiança. Não perde o ânimo, a esperança. Não perde a confiança, tenha bom ânimo, ou seja, fique animado. Não desanima, persevera, porque vai passar. E vai chegar o momento em que o Filho do Homem virá, e vai chegar o momento do nosso galardão, da nossa esperança, da nossa recompensa. Vai ter valido a pena estar com Deus, estar na presença dele e andar com ele. Vai ter valido a pena perseverar com Jesus. O autor dessa carta continua dizendo: todavia,
O meu justo viverá pela fé. Todavia, o justo viverá pela fé. No meio desse caos que está o mundo de hoje, no meio dessa confusão que está à nossa volta, no meio de tudo que está acontecendo, o justo é aquele que está buscando a Deus, ele vai viver pela fé. O que é que vai nos manter de pé diante de tantas dificuldades? A fé em Deus. O que é que vai nos fazer perseverar e não desanimar? A fé em Deus. O que é que vai fazer a gente levantar de manhã e falar, eu ainda vou para o trabalho, eu vou trabalhar, eu vou tocar minha vida para frente, eu vou ajudar os outros à minha volta, não importa se eu não estou vendo os outros fazer isso, mas eu vou continuar, perseverar de fazer o bem, de amar o próximo, eu vou perseverar em obedecer a palavra de Deus, em acreditar na mensagem das boas novas do Evangelho, da salvação e do reino de Deus, eu vou perseverar porque é a fé que me faz perseverar. Não são as coisas que eu estou vendo à minha volta, não é as dificuldades, é a fé que me faz perseverar. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, olha só, e se ele retroceder, se ele desanimar, voltar para trás e falar, esse negócio de fé dá certo, não. Vou abandonar, vou acabar com isso, que não está dando certo esse negócio de fé em Deus, não. Se ele retroceder, diz aqui, ele não se compraz, nele não se compraz a minha alma. Se retroceder, Deus está dizendo, a alma de Deus não vai se alegrar, não vai ter prazer naquele que retrocede, que abandona a fé, que desiste de caminhar com Deus. Esse traz tristeza ao coração de Deus. E a palavra, a carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele faz assim, Senhor, ele fala para os discípulos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Não traga tristeza para Deus. Retroceder na fé, desanimar da fé, entristece o coração de Deus. Deus está nos convidando a perseverar, não desanimar, continuar de fé em fé. A fé é o nosso sustento, é o nosso alimento, é a certeza de que Deus está conosco. E ele continua ainda dizendo, o último versículo, nós, porém, nós que cremos, nós que estamos firmes, nós que estamos aqui agarrados com Jesus todo dia em oração, nós, porém, somos dos que retrocedem para a perdição. Eu vou retroceder para as coisas ruins. Eu vou afastar do que é ruim. Eu vou retroceder daquilo que não presta, daquilo que não é de Deus. Eu vou me afastar de ambientes e companhias e pessoas que só traz maldade e ruindade, conversa que vai inflamar o coração da gente com coisa ruim. Eu vou retroceder e me afastar desse tipo de coisa. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos de fé. Nós somos pessoas de fé, que confiança em Deus, para que a nossa alma seja conservada na presença de Deus, seja abençoada por Deus. Nós somos pessoas de dedicar a nossa vida para Deus e para a sua palavra. Queridos, confiar em Deus vale a pena, tem recompensa, tem galardão. Manter a nossa fé em Deus é o mais importante, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, nessa época tão difícil, em que a fé está uma coisa rara. Está raro encontrar pessoas que compartilham da nossa fé. Está difícil encontrar gente que tem uma palavra de fé, de esperança e de confiança. A gente encontra gente, você está na fila do ônibus, todo mundo está falando mal de alguma coisa. Você está na fila do banco, você está no médico, na sala de espera, no salão de beleza, seja onde for, as conversas à nossa volta são sempre conversas difíceis até de ouvir. Está faltando pessoas de fé, gente de fé, que compartilha a fé, que dá uma palavra de esperança, de confiança, de que há um Deus no céu que nos criou, que nos ama, que tem planos para a nossa vida, que diz que vai voltar, enviou o Filho dele para nos salvar e que vai voltar para nos buscar para estar com ele. Essa é as boas novidades, a boa nova da salvação. E essa é a palavra de fé que temos para nós. Em altos e baixos, em problemas ou em alegrias, enquanto vivemos nessa vida passageira, terrena, nesta terra, vamos viver com Jesus. Vamos agarrar com ele na fé.
E ele vai nos ajudar a subir os montes ou descer os vales, nos altos e baixos. Ele vai estar conosco sempre. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração e nos ajude a determinar no nosso coração a sermos pessoas de fé e não recuar na nossa fé, mas perseverar, crendo, caminhando com Jesus e anunciando a palavra dele aos que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração. Amém?